Olá, amigos e amigas do Conhecimento Espírita. Hoje vamos refletir sobre a questão 705 do Livro dos Espíritos. Vamos ler. Porque nem sempre a terra produz bastante para fornecer ao homem o necessário. É que ingrato, o homem a despreza. Ela, no entanto, é excelente mãe. Muitas vezes também ele acusa a natureza do que só é resultado da sua imperícia ou da sua imprevidência. A terra produziria sempre o necessário, se com o necessário soubesse o homem contentar-se. Se o que ela produz não lhe basta a todas as necessidades, é que ele emprega no supérfluo o que poderia ser aplicado no necessário. Olha o árabe no deserto. Acha sempre de que viver, porque não cria para si necessidades factícias. Desde que haja desperdiçado a metade dos produtos em satisfazer a fantasias, que motivos tem o homem para se espantar de nada encontrar no dia seguinte e para se queixar de estar desprovido de tudo, quando chegam os dias de penúria? Em verdade vos digo, imprevidente não é a natureza, é o homem que não sabe regrar o seu viver. Aqui, os benfeitores espirituais estão falando sobre equilíbrio, né? E aqui é o capítulo 5º da parte terceira das leis morais da lei de conservação, e o tópico é meios de conservação. Kardec está aqui falando desses meios de conservação, os meios de subsistência, a produtividade da terra, tudo muito prático, né? Dentro das necessidades que nós, seres humanos, temos de ter para sobreviver, por exemplo, alimentos, né? E aqui eu vou ler trecho de 2 livros, né? Em que 2 autores falam de forma diferente e penso que eles vão desenvolver o assunto. Falam de forma diferente entre eles, mas ambos concordam e desenvolvem esse pensamento que os espíritos responderam a Allan Kardec. Michel Foucault tem uma obra fantástica, Vigiar e Punir, na qual afirma que essa sociedade de mercado em que vivemos só considera o ser humano útil quando está produzindo. Com o avanço do capitalismo, foram criados instrumentos de deixar viver e de fazer morrer. Quando o indivíduo para de produzir, passa a ser uma despesa. Ou você produz as condições para se manter vivo, ou produz as condições para morrer. Isto aqui é um trecho do livro O Amanhã Não Está à Venda, do líder indígena Ailton Krenak, né? Inclusive o primeiro indígena a ter uma cadeira na Academia Brasileira de Letras. E complementando ainda, nós vamos ler trecho de um outro livro. A violência da positividade, que resulta da superprodução, superdesempenho ou supercomunicação, já não é mais viral. A imunologia não assegura mais nenhum acesso a ela. A rejeição frente ao excesso de positividade não apresenta nenhuma defesa imunológica, mas uma abreação neuronal digestiva, uma rejeição. Tampouco o esgotamento, a exaustão e o sufocamento frente à demasia são reações imunológicas. Está no livro Sociedade do Cansaço, do filósofo sul-coreano Byung-Chul Han. Então, no decorrer do tempo, lá nas décadas 60 e 70, nós tivemos, então, os estudos
do Michel Foucault, e o Ailton Krenak vem desenvolvendo aquele pensamento, né? Neste seu livro Amanhã Não Está à Venda, que é do ano 2020, logo no nosso século XXI. Também o livro Sociedade do Cansaço, né, do Byung-Chul Han, lançado em 2010, edição brasileira 2015, também no século XXI. O Krenak vai em Foucault, né, trazendo para hoje essa questão de que o sistema econômico capitalista, isso é realmente um fato, né? Ele é um sistema que diz de que nós devemos estar a produzir, porque para que a economia esteja girando é preciso produzir e é preciso haver consumidores. Se isto não ocorrer, o mercado fica parado. E mercado parado, a economia não está girando. Só que isso levou a um problema, né? Que é este que o Krenak diz que o Foucault apontou, né? Ou se produz para se manter vivo, né? Se produz as condições para se manter vivo. E quais são essas condições? É a condição de se manter uma pessoa produtiva, de se manter uma pessoa útil e para a sociedade, e se essa pessoa não está produzindo, ela não tem utilidade na e para a sociedade, ela passa a viver como se fosse até um parasita social, né? Às vezes, uma pessoa que trabalhou e vem a se aposentar, e ela não vai trabalhar, vai estar aposentada, vai estar descansando com todo o direito que ela tenha isso, mas por outro lado ela pode começar a ter dificuldades, né, diante da defasagem que a sua aposentadoria vem a trazer, e ela ter que buscar recursos então, né, junto ao Estado, e para ter acesso a determinados serviços, por exemplo, na área da saúde. E aí, claro que isso gera maior despesa para o Estado, e que tem, né, segundo a Constituição Federal, sim, a obrigação, né, de manter um cidadão com as possibilidades de bem-estar, né? Não é a realidade no Brasil, isso não ocorre para todos os brasileiros, nós sabemos, mas é este o fundamento. E o Byung-Chul Han vai falar dessa questão da positividade. Quando ele fala de positividade aqui, ele fala que ela não é mais viral, isto é, a imunologia não assegura mais nenhum acesso a ela, a essa positividade, porque essa violência da positividade que ele fala, né, que resulta da superprodução, o super desempenho, também resulta na supercomunicação. Não é um vírus, mas que está adoecendo as pessoas. A violência da positividade é justamente essa questão de se colocar o tempo todo que se deve produzir. E produzir não mais, o Byung-Chul Han, ele faz, não sei se seria o correto falar isso, mas vou dizer, um contraponto a Karl Marx, no sentido de se falar de que o que Marx apontou da exploração do capitalista com o proletário, com o trabalhador, com o operário, ela se fez agora, né, neste momento, de uma forma totalmente diferente, porque a própria pessoa passa a ser exploradora dela mesma, passa a explorar ela própria. Então ela passa a ser explorador e explorado, porque a produção de conteúdos, por exemplo, para quem monetiza nas redes sociais, em streams como o YouTube e outros, exige uma constância,
para que o algoritmo mantenha aquela pessoa em visibilidade, aquele canal, né, aquele podcast em visibilidade. E isso demanda muito tempo e demanda a pessoa estar ali a todo momento demonstrando estar sempre muito bem. E hoje nós retornamos, né? Aqueles que têm a sua rotina diária de trabalho, retornam-se do trabalho e muitas vezes está a se produzir conteúdo, e fora do trabalho está a ir para a academia, mas muitas vezes está lá e daqui a pouco tira a foto da academia e vem a postagem. Pago, né? Como se, como já disse um filósofo, né? Como não, se não se fizesse esse tipo de postagem, a pessoa não tem existência. Então, se ela não tem existência, ela não é vista, ela só pode ser, ela não é vista, então ela não tem existência, ela só pode ser existente enquanto ela é vista, né? Então essa é a positividade, a violência da positividade, que não permite que em nenhum momento a pessoa se coloque como triste, cabisbaixa, que não está produzindo, que ela esteja morta. E aí a gente faz o link com o que o Krenak lembra do Michel Foucault a falar no livro Vigiar e Punir. E é isso que desenvolve esse pensamento que os espíritos colocaram, né, para Allan Kardec, de que a Terra tem, sim, todos os recursos para nos oferecer, para que nós vivamos bem. A questão é quando nós começamos a explorar demais esses recursos, né? Quando nós exploramos a nós próprios, como fala Byung-Chul Han, e nós então não estamos aí nos garantindo um meio de melhor conservação, e eu amplio aqui conservação tanto, né, na nossa integridade física quanto com relação à nossa integridade psíquica, né? Nós espíritas precisamos estar sempre a olhar com amplitude esse tipo de situações e desenvolvermos bem, que é um dos trabalhos que nós no Grupo Espírita Semeadores da Paz fazemos, eu particularmente, de trazer pensamentos filosóficos, né, diálogo com as mais diversas ciências do que os espíritos nos trouxeram e nos trazem. Que Deus a todos nos abençoe.